Oh, Santo de Israel. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Oh, Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Aleluia. Que você possa nessa manhã adorá-lo na beleza da sua santidade. Mateus capítulo de número 24. Eu quero ler com você a partir do verso 3 até o verso de número 14, que diz assim a palavra de Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque a missão é que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Põe a tua mão sobre a Bíblia e peça para que Deus fale com você nesta manhã. Se você deseja que Deus fale com você nesta manhã, põe as tuas mãos sobre a Bíblia e peça que Deus venha falar com você nesta manhã. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Pai Santo, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra, e nós andaremos por ela. Fala-nos, Senhor, os segredos do Teu coração, Senhor, e nós entenderemos e obedeceremos prontamente a Ti. Senhor, em o nome de Jesus, venha falar conosco nesta manhã. Usa-nos para a glória do Teu nome. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de falar com você nesta noite a respeito da consumação dos séculos. O que seria a consumação dos séculos? Seria o fim deste mundo. Seria ou será o fim das coisas terrenas, o fim desta atmosfera, o fim desse habitat natural chamado planeta Terra. E tudo isso, segundo a palavra de Deus, estão com os dias contados. Já existe em Deus o tempo predeterminado para que tudo isso chegue ao fim. Certa vez, Jesus estava assentado, como o texto que nós lemos, no Monte das Oliveiras. Então os seus discípulos chegaram em particular e perguntaram para Jesus acerca de todas estas coisas e qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Eu quero que você entenda, primeiramente, que isso não é uma história inventada por alguma igreja ou por algum pastor para gerar medo na multidão e fazê-los congregar, não.
A verdade é que todas as coisas estão diante do Senhor com um tempo contado e predeterminado para não mais existirem. Porque o Senhor, ao criar a terra e os seres viventes, os astros e todas as outras coisas existentes no sistema solar, Ele determinou que isso teria um período de tempo e que isso um dia chegaria ao fim, porque o projeto de Deus chama-se eternidade. O projeto de Deus, ele não chama-se humanidade. O projeto de Deus chama-se eternidade. E nós estamos caminhando para o fim. Eu quero que você entenda isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, juntamente com você, entender a resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Porque o Senhor aqui disse a respeito de uma geração onde os sinais começariam a acontecer, de uma geração onde tudo à sua volta anunciaria, ou pré-anunciaria, a volta de Jesus. Porque, amados, há um projeto no coração de Deus de sermos igreja. E não é apenas para nós construirmos templos, não é para nós sermos grandes multidões. O projeto de Deus, amado, ao enviar o seu Filho Jesus, foi para salvar a humanidade. Foi para colocar no coração do homem a eternidade. E o homem mortal entender que ele pode se tornar imortal através de Jesus Cristo. O que Jesus veio oferecer ao ser humano foi imortalidade. O que Jesus veio fazer aqui na terra foi oferecer imortalidade, ou vida após a morte. Porque é vida após a morte. E foi exatamente o que Jesus veio nos oferecer. Como igreja, nós estamos caminhando para esta imortalidade. Como diz o apóstolo Paulo, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo da minha salvação. Eu ainda não a alcancei, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho dela. E eu quero perguntar para você nesta manhã: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza onde você irá passar a eternidade? Pois foi a proposta que Jesus veio nos fazer, de um lugar para nós habitarmos na eternidade. E que somente em Jesus há essa possibilidade. Essa mensagem que eu estou pregando para você nesta manhã, ela não é uma mensagem popular. Ela não é uma mensagem, amado, que desperta o interesse de multidões. Mas ela é uma mensagem, amado, que desperta o interesse dos discípulos. Porque há uma grande diferença entre o discípulo e a multidão. E isso desperta o interesse do discípulo, porque o discípulo quer estar aonde o mestre está. O discípulo quer estar aonde o seu Senhor está. Então, nós não somos movidos pelas bênçãos. Não. Há muitos, amados, que estão sendo movidos pelas bênçãos. Há muitos que estão sendo movidos pelas profecias. Há muitos que estão sendo movidos e atraídos pelo sucesso que o pregador faz, ou o cantor, ou quem quer que seja. Quando eles perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda, ou o sinal da sua vinda, Jesus dá a eles uma série de acontecimentos
Não apenas um sinal, mas uma série de acontecimentos, uma série de sinais. A começar, Jesus começou a dizer para eles a respeito do engano. Foi o primeiro sinal que Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muito. Falsos cristos surgirão. Eu não sei se você entende isso, mas isso não quer dizer, amado, que alguém venha dizendo assim: olha, eu sou o Filho de Deus, o Messias. Para esses falsos cristos, aqui na tradução literal do grego, significa falsos ungidos. Porque a palavra Cristo no grego significa ungido. Então, o que Jesus está dizendo não é que surgirão homens dizendo assim. Alguns irmãos até dizem, né? Lá em Curitiba surgiu já um, né? O Henry Chris, lá, aquele doido lá que diz que é o Filho de Deus, o Cristo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui: surgirão falsos cristos, dizendo eu sou ungido. E porque surgirão falsos ungidos, enganarão a muitos, disse o Senhor. Porque eles vêm como sendo possuidores de uma verdade que só eles possuem. Eu tenho, amado, observado como a igreja tem se conduzido, como a igreja está mais fácil do que nunca de ser engodado pelo erro. Irmãos, a igreja está ignorando vários princípios da palavra de Deus, em detrimento, amado, de homens que se levantam com uma capacidade de eloquência muito grande, e principalmente uma capacidade administrativa financeira, que eles montam verdadeiros impérios, e isso a igreja enche os olhos, e, mas isso não está na Bíblia, mas é o jeito dele falar. Mas isso não está na Bíblia, mas é o jeito dele ser, e a gente não pode julgar os... Irmão, não pode julgar. Jesus mesmo disse, não pode julgar, então não julga os outros, deixa ele. Afinal de contas, a proposta de evangelho que ele tem nos oferecido é uma proposta boa. Você não percebe que ele é um ungido? Você não percebe que ele é um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Irmãos, as pessoas sendo usadas com eloquência, aí de repente vai lá, abandona o marido, casa com um garoto novinho da igreja, mas ok, ela é ungida do Senhor, está podendo. Você não vê quando ela prega o que acontece? Mas ele estava infeliz no casamento, mas ele é um homem de Deus, você não vê quando ele prega que sai virtude? E a igreja começa, amado, a ignorar princípios da palavra de Deus. Será que está acontecendo isso no meio da igreja? Eu não vou citar nomes, querido, mas eu conheço um cantor no Rio de Janeiro que já está no 4º casamento ungido. Já está no 4º casamento ungido. Mas é que as mulheres não compreendem o ministério dele, gente. Aí a incompatibilidade ministerial dá para ele o direito dele se casar de novo. Aí a igreja diz assim, mas a vida pessoal dele é dele. Deixa eu te dizer, ministro do Senhor não tem vida pessoal. Ministro do Senhor, aliás, não tem nem vida própria. Porque a vida dele é suposto ele ter entregado ao Senhor. Você entende isso, amém? É suposto ele entregar ao Senhor. Então o Senhor Jesus diz, olha, acautelai-vos, porque nos últimos dias virão muitos em meu nome, dizendo eu sou ungido. Dizendo eu sou ungido. E a Bíblia diz, enganarão a muitos. Irmãos, nunca houve na história da igreja uma geração mais confusa e atormentada como essa nossa. Irmãos, a igreja está tão confusa que hoje a igreja, ou parte da igreja, já não sabe mais diagnosticar quem é de Deus e quem não é. A igreja anda tão confusa que ela escuta uma pregação, ela não sabe se esse homem é de Deus ou se ele é um mercenário.
A igreja anda confusa. A geração anda confusa. A geração que anda, amados, com a inquietação. E sabe qual é a maior inquietação dessa geração? Elas querem ouvir algo novo. A geração que tem sede do novo. A geração que tem sede da novidade. A geração que quer ser surpreendida sempre com algo que diz: você é o meu ungido, o meu amado, amada do Pai, a quem eu resgatei. Não importa o que as pessoas pensam, eu te amo. A pessoa está com a vida torta até desde o dia que nasceu, já saiu do ventre torto, mas quer ouvir que Deus a ama e quer que ela continue daquele jeito. E a igreja fica confusa. Quantos grandes que se levantam dizendo: eu sou de Deus, aí eles não andam muito, tropeçam e caem, e a igreja fica perdida. Aí a igreja começa a fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo, porque se eles podem, eu também posso. Porque se um ungido pode trocar de mulher, eu também posso. Porque se a ungida pode trocar de marido, eu também posso. E a igreja está confusa. E Jesus disse: esse é um dos sinais que eu estou às portas. Esse é um dos sinais que eu estou voltando. Apenas um dos sinais. Irmãos, tem pessoas que estão assumindo ministérios. Irmãos, tem pessoas lançando a Bíblia com a sua autobiografia lá no Brasil. A Bíblia mais a minha autobiografia. Não, eu tenho que falar mesmo. Tem pessoas lançando boneco de si mesmo. Tá? Lá no Brasil já tem boneco de si mesmo, tá? E o povo olha e diz: não, mas quando canta, eu sinto um negócio. Alma. Um desses dias, uma jovem veio e falou para mim assim: pastor, eu estou meio confusa. Eu digo: me fale. É que eu fui num show gospel aqui nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, os caras, tudo com as cabeleiras, tudo de brinco, orelha rasgada, piercing. Passei, eu senti unção. Eu digo: pois é, uns são, outros não. Emocionalismo, querido. Emocionalismo. E a igreja está tão confusa que a igreja ainda não consegue mais, ou parte da igreja, não digo toda a igreja, mas parte da igreja já não sabe mais dizer o que é Espírito Santo, o que é emoção, o que é unção e o que é euforia da carne. Queridos, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Eu quero que você acompanhe comigo. Porque quando eu leio, amado Mateus, capítulo 24, nesse texto, parece que eu estou abrindo as páginas de um jornal de hoje. Quantos escândalos de falsos ungidos, quantas multidões seguindo falsos ungidos, enganados pelo erro, e muitas vezes enganados pela própria cobiça. Irmãos, se quiseres encher essa igreja de gente, é só mandar a fazer campanhas de prosperidade, fazer um monte de festa, sem critérios, envolver no contexto cultural que a gente enche essa igreja da noite para o dia. É só fazer clubes dentro da igreja de determinadas coisas. É fácil. É fácil. A questão é, para entrar no céu, existem princípios da palavra de Deus que não podem ser ignorados. Existem princípios da palavra de Deus que tem que ser levado em conta, igreja. Escute, você precisa resistir firmemente. Igreja, escute, não negocie a sua fé e a convicção do Espírito Santo de Deus. Jesus não veio nos dar um evangelho barato, queridos.
Jesus não veio nos dar um evangelho fácil. O evangelho é difícil. O evangelho nunca foi fácil. E Jesus disse isso. Não pense que você vai ter moleza. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. Vocês serão odiados por causa da minha palavra e por causa do meu nome. Não existe um evangelho fácil, querido, um evangelho de graça. Existe um evangelho, amado, de sacrifícios, de entrega, um evangelho de morte. Um evangelho de liberdade com responsabilidade. Não um evangelho de libertinagem, que basta o camarada dizer assim: olha, eu sou crente. No capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus está falando sobre os escribas e fariseus. E Jesus fala de algumas coisas a respeito dos escribas e fariseus. E dentro dessas coisas, que eles, por exemplo, defendem o dinheiro, o ouro que entra na igreja e não o altar. Jesus está dizendo isso. Vocês defendem o ouro da igreja, mas não defendem o altar. Vocês querem angariar cada vez mais, mas não zelam pelo altar do Senhor, que é a expressão do trono de Deus. Fariseus hipócritas, ele disse, cegos guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Mas no verso 15 do capítulo 23, Jesus diz uma coisa que é chocante. Jesus diz assim: vocês formam seus prosélitos. Prosélitos, amado, aqui Jesus não quis usar a palavra discípulo, porque seria muito nobre para eles. Mas prosélito, do grego, significa discípulos. Jesus não quis usar a palavra discípulos. Vocês eram prosélitos, seguidores de homens. E no capítulo 23, verso 15, Jesus diz assim: na verdade vocês estão gerando filhos do inferno, 2 vezes pior que vocês. Agora eu te pergunto, imagina a geração vindoura, a igreja da geração vindoura, se ela existir. 2 vezes pior do que eles, disse Jesus. Filhos do inferno. Jesus usa essa palavra, não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem falou. E Jesus disse: olhem, irmãos, acautelai-vos, filhos, porque é chegado o fim, o tempo do fim. Querido, o fim vem. Diga para o teu irmão: o fim vem. Acorda, igreja, porque o fim está próximo. Jesus está voltando, está às portas, diz a palavra de Deus. Irmão, não faz sentido eu ser crente se não for para ir para o céu. Não faz sentido eu me entregar a Ele se não for para eu viver a eternidade com Ele. O que é que você procura numa igreja? Agora, amado, essa geração confusa, ela não busca a igreja mais por salvação. Essa geração confusa, ela busca igreja que tem templo bonito, igreja que tem uma equipe de louvor bonita, não que não possa ter, porque nós temos, anyway. Mas o que eles buscam é show. Isso nós não fazemos, graças a Deus. O que eles buscam é igreja de luzes apagadas e luzes reluzentes no altar e show. Se possível com nuvem de fumaça artificial, né? Porque a fumaça da glória realmente, essa se foi. E eu te pergunto, querido, o que é que essa geração está buscando nas igrejas? Uma promessa que eles irão ficar ricos? Uma promessa que eles irão comprar e vender? Jesus disse assim: irmãos, acautelai-vos, porque nos dias de Noé, eles estavam comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, viajando, festejando, porque eles não criam no que o velho Noé pregava. Esse velho Noé está gagado, está doido. Aonde que vai precisar de uma arca desse tamanho, que vai dar um dilúvio? Esse cara pirou. Gente, num lugar seco como é o Miro Oeste, vai dar uma tempestade dessa que vai inundar. Não é, por favor, cara.
E a Bíblia diz assim, e de repente, quando ninguém esperava, as águas começaram a subir. E o povo, eu fico imaginando, o povo que estava no casamento, assim, a chuva está engrossando. Daqui a alguns minutos está engrossando mais. Daqui a outros minutos ela está mais ainda. Daqui a uns minutos alguém diz, não vai parar não, né? Daqui a alguns minutos começa uma águazinha a merejar o solo. E diz assim, olha, o solo já não está mais absorvendo a água. E alguém está com água na canela e diz, é uma enchente. Porque o povo está assim, viu, querido? Os sinais estão acontecendo e eles estão ignorando. Os sinais estão acontecendo e dizem, é uma enchente. Água na cintura. É só a gente ir para um lugar mais alto. A gente sempre dá um jeitinho. E continua a festa lá em cima no morro. De repente, o pico do morro já começa a encher de água. E de repente, o velho Gagá do Noé está com toda a sua família dentro da arca e a arca faz o seguinte movimento. Gluck, e sobe para a superfície das águas. E alguém começa a gritar e dizer, Noé, Noé, você está certo, abre-nos a porta. E Noé diz, eu não posso. Eu fechei para o lado de dentro, mas Deus mandou um anjo e fechou para o lado de fora. Ainda que eu quisesse abrir, eu não posso. Jesus diz, como nos dias de Noé, toda a humanidade foi pega de surpresa, não vai ser diferente na minha vinda, disse Jesus. Eu quero que você, como igreja, entenda, querido, que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Nós estamos vivendo, amada, geração desses sinais. Me diga, querida igreja, por favor, qual é os sinais desses que ainda precisa acontecer, a não ser o arrebatamento? Na sequência desses sinais, queridos, está o arrebatamento. Jesus diz assim, e ouvireis, no verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, guerra sempre houve na história da humanidade, porque o ser humano é ruim por natureza. Mas ele estava fazendo uma pesquisa esses dias, e nesta geração, presta atenção no que eu vou te dizer, nessa nossa geração, morreu em conflitos armados mais gente do que nos últimos 1.900 anos. Só nessa geração. Nunca morreu tanta gente em conflitos e guerras. Mas aí, a água está só no joelho, né? Deve ser só uma enchente. Deve ser só uma coincidência que isso está acontecendo. Prepara-te, igreja, para encontrar com teu Senhor. Prepara-te, igreja, para encontrar com teu Salvador. Porque isso não é uma história contada por um pastor. Querida igreja, isso é a realidade e o destino da humanidade. O teu destino está traçado em Deus. O destino da terra está traçado em Deus. E eu não quero te assustar, porque Jesus diz assim, eu não estou pregando o evangelho do medo para você. Por isso que Jesus diz assim, não vos assusteis. Sabe por quê? Porque se você correr por causa do medo, você não se converteu. Então Jesus está dizendo, eu não vou pregar o evangelho do medo para vocês, mas eu tenho que ensinar a verdade para vocês. Irmãos, a velocidade que a informação tem corrido, a visibilidade mundial, acontece um negócio no Japão agora mesmo já te mandam um vídeo com aquilo. Acontece algo lá na Bósnia, agora mesmo você já recebe aqui em alto e bom som. A velocidade que as coisas estão acontecendo. Irmãos, nos últimos 30 anos, eu vou chutar baixo, nos últimos 30 anos,
Houve mais invenção no mundo que em toda a história da humanidade. Sabe por quê? Porque esta é a geração mais insatisfeita que já existiu na face da terra. O camarada compra um telefone desses famosos aí. Dura 3 meses, ele já está pesquisando na internet quando é que vai lançar o novo modelo. O cara vai para a fila, fica 1 semana por causa de um celular na fila, irmãos. Para que algo preencha o coração deles. Eu vi um repórter, no último lançamento do iPhone 6, eu vi um repórter, lá em Nova York, entrevistando um camarada que estava na fila 1 semana. Ele era o primeiro da fila. Levou uma barraca e estava lá acampado na porta da Apple. E o repórter foi entrevistar, e pensa que ele estava sozinho? Uma multidão, mas entrevistou ele porque ele era o primeiro. E o repórter foi e falou para ele assim: por que você está aqui nessa fila? Ele disse: porque vai lançar o iPhone 6. Ele disse: e? Ele disse: não, e eu quero o iPhone 6. Aí o repórter fez: e? Ele disse: e o quê? Não, e? Ele: e o quê? O repórter: não, é o que eu quero saber. E o cara fez assim. Ele falou assim: deixa eu te fazer reformular a pergunta. Por que você está nessa fila? E ele disse: eu estou por causa do iPhone 6. E o repórter disse para ele: o que o iPhone 6 vai mudar na sua vida? Ele fez assim: tem mais velocidade de foto, tem mais qualidade de câmera, tem mais internet mais rápida. Qual era o seu último telefone? E ele disse: 5S. Mas o 5S não tem tudo isso? Mas esse agora tem um reconhecimento da digital. E o cara foi ficando sem graça. E o repórter disse: o que isso vai mudar na tua vida? É que eu vou ser o primeiro a ter. Tá, mas daqui 1 semana vai estar nas lojas e quem não pegou fila vai ter também. Você vai estar 1 semana à frente dos outros. E aí? Eu não tinha pensado nisso. E aí o cara diz assim: perdi a graça, e foi desmanchando a barraquinha dele. O repórter: não, pode ficar, você já está perto de pegar, eu não vim aqui para tirar você daqui não. Só queria saber o porquê que você está aqui. Uma geração confusa, amado, que não sabe o que está buscando, porque tem uma inquietação e quer saber mais. Isso está refletindo dentro da igreja. Irmãos, o que tem de membros infiéis é uma coisa absurda. Irmãos, o camarada está hoje aqui no culto, mas já está de olho no culto que vai acontecer na outra igreja, do pregador que vai vir o mês que vem, da pregadora que está na outra igreja. É uma insatisfação generalizada. E a igreja, amado, ouve a pregação lá e não muda nada, ouve a pregação aqui e não conserta nada, e ele sai ouvindo pregação, como se não bastasse. Vai na internet, que glória a Deus, está cheio, ouve, manda para todo mundo, e de repente alguém, que agora tem assim, né? De repente alguém está no pico da pregação, né? E todo mundo está escutando ele, daqui a pouco deixa do lado. Agora quem está fazendo sucesso é o pastor fulano de tal. Aí daqui a pouco é igual o lançamento do CD da Madonna, né? Ela lançou, fez sucesso, agora é da Beyoncé que está nas paradas. Você entende isso, amém? Uma igreja insatisfeita, uma igreja inquieta, uma igreja irritada. A igreja está irritada, igreja. A igreja está muito irritada. Você passa 5 minutos do culto, e só falta me engolir vivo. E se prepara, que hoje tem Santa Ceia, tá? Só para dar um toque. Queridos, nós estamos vivendo a última geração. Você já parou para pensar como que é o céu? Você já parou para pensar, amado, que você hoje mesmo pode não estar mais aqui na terra? Você já parou para pensar que hoje mesmo o Senhor pode vir? Jesus diz: não vos assusteis,
Em João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, Jesus diz assim: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus diz para você ter a certeza da salvação, descansar o teu coração. Descansa teu coração, igreja. Irmãos que muitas vezes estão dentro da igreja, correm para o mundo para pecar, porque está uma insatisfação, está muito parado aqui dentro. Lá fora o bicho está pegando, a coisa está acontecendo, e dentro da igreja, aquela coisa, nós estamos só esperando a volta de Jesus, só. Nós estamos ali, consagrando, orando, jejuando para Jesus voltar, só isso que a gente faz na igreja. Enquanto lá no mundo, o bicho está pegando, está bombando, como diz lá fora, né? O mundo está agitado. Vou para lá. Não vai não, querido. Não vai não, porque Jesus está perto. Aleluia, Senhor. E para entrar no céu, você precisa estar qualificado para isto. No céu não entra pecado, diz a palavra de Deus. No céu só vai entrar o que estiver preparado, diz a palavra do Senhor. Você, igreja, tem que estar preparada para subir. Nós estamos vivendo a última hora aqui na terra. Não dá mais tempo para grandes projetos, igreja. Não dá mais tempo para coisas muito longas, de longa duração. Jesus está dizendo, as pessoas estão trabalhando nos seus projetos, como se elas fossem desfrutar deles. Escute que eu vou te dizer, querido, se você é alguém que está se dedicando em amontoar riquezas, eu tenho uma notícia péssima para te dar. Porque depois do arrebatamento, quem ficar, nem rico vai ficar, porque a Bíblia diz que a besta vai tomar tudo. Só vai comprar e vender se tiver o sinal da besta. Não adiantou nem a juntar tesouro na terra, porque nem vai ser seu. Vai ser para o governo do anticristo. Trabalhou para engordar o banco da besta. Não estou dizendo para você parar de trabalhar também, não. Só estou dizendo, amado, agradeça ao Senhor pelo pão de cada dia. Jesus disse, se você tiver o que comer e o que vestir, está com isso satisfeito, porque a tua casa não é aqui. A tua morada não é aqui. Você está aqui de passagem. Aleluia. E alguns enganadores, se dizendo ungidos, olha para a igreja e diz, se você não é próspero, você é um fracassado. Se você não é próspero, é porque tem alguma coisa errada com você. A tua morada não é aqui, você está aqui de passagem. E é uma breve passagem. Igreja, eu tenho orado para que Jesus volte logo. Eu tenho orado para que Jesus volte logo. Irmão, o céu é bom. Nessa terra nada, mas tem gente que está morrendo de medo de Jesus voltar. Jesus diz, não vos assusteis, filhos. Ande na minha presença. Ande na minha presença. Andem na minha presença. O Senhor Jesus diz assim, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, Jesus diz, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vocês. Diga ao irmão que está do seu lado, Jesus nos disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E no capítulo 23, Jesus está dizendo para esta geração confusa e órfã, não chameis a ninguém por pai, porque você tem um pai nos céus. Nós estamos vivendo a geração apostólica. Eles dizem que é a geração apostólica. Sabe o que é a geração apostólica?
é dos pais espirituais. Aonde os grandes líderes se intitulam pai apóstolos, pai de todos, arcanjo. E a igreja começa a chamar os pastores de Daddy. E eles gostam. Mas aqui no capítulo 23 ele está dizendo: não chameis a ninguém por pai, porque você tem um pai. Eu não vos deixarei órfão. Entenda, igreja, você não é uma igreja órfã. Você tem um pai. E ele vem para te buscar, igreja. O Senhor Jesus diz: mas essas coisas são os princípios das dores. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Amados, em 2008 a ONU fez um levantamento com relação ao Brasil. E a ONU disse a seguinte frase: o Brasil possui capacidade agrícola, capacidade de plantação de alimentos, para sustentar a terra. O que o Brasil produzir no ano, olha, boletim da ONU, em 2008, o que o Brasil é capaz de produzir um ano, é capaz de alimentar a terra 6 anos seguidos. A terra toda, de todo tipo de alimento, só o Brasil. Porque o Brasil é uma terra muito fértil. E Jesus diz assim: haverá fome em vários lugares. Recentemente, agora em fevereiro, um brasileiro chamado José Graziano. José Graziano, ele é um dos diretores da ONU para assuntos alimentícios e controle de fome na terra. E ele deu a seguinte declaração: o Brasil, se não se preparar, nos próximos anos, nós teremos uma crise de alimento mundial. Porque está faltando água. Está acabando a água. Quando a gente ouvia isso, eu ia para a escola, amado, eu tinha 16, 17 anos de idade, a gente fazia aqueles deveres que as professoras pediam. E eles diziam assim: ó, cuidem dos rios, cuidem não sei o quê, porque um dia a água vai acabar. E nós olhávamos para aqueles mananciais brasileiros, nós dizíamos: ainda bem que nós estamos no Brasil. José Graziano, esse chefe da ONU, ele diz assim: eu tenho uma chácara lá no interior de São Paulo, em Campinas. Ele diz assim: eu tenho um poço lá, e eu tenho plantação nessa chácara. O meu poço nunca tinha secado. Faz 6 meses que ele não mina uma gota d'água. Jesus disse: fome em vários lugares. Jesus falou, amado, de peste em vários lugares. Se nós olharmos, amado, abra o noticiário. Veja o que está acontecendo no mundo. Doenças incontroláveis, igreja. Jesus está às portas. Aleluia, Senhor. Igreja, Jesus disse: olha, vocês ouvirão de terremotos em vários lugares. E aí, amado, sabe o que acontece? A gente fica chocado no dia. Aí a gente esquece. No Japão, em 2011, deu um terremoto que, segundo os geólogos, alterou a rotação da Terra. Mas e daí? Passou. Não é assim? E aí? Passou. Aí, de repente, amado, vem um no Haiti e arrebenta com o Haiti em 2013. Lembra disso? E o mundo inteiro se mobilizou para o Haiti. Teve gente da América, teve até a igreja brasileira que levou comida para o Haiti. E já esqueceram. Sabe por que eles esqueceram? Porque recentemente aconteceu 2 lá no Nepal que devastou o Nepal. Mas já passou. Isso é notícia velha, já tem 3 semanas que aconteceu, pastor. A televisão não está vencendo
ficar fazendo o update da notícia, te dando informação lá do Nepal, como é que o Haiti está, como é que o Nepal está. Não tem como mais. Porque uma catástrofe vem atrás da outra. Quantos se lembram, amado, dos maremotos? Capítulo 21, amado, de Lucas, diz, querido, de coisas que acontecerão nos últimos 10 anos. Presta atenção. Eu estava fazendo um levantamento, que a igreja fica dormindo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Como se o que Jesus falou e está acontecendo hoje é só uma coincidência. Eu fiz um levantamento, estudando alguma parte de geologia. Nos últimos 10 anos, aconteceram mais terremotos do que em toda a história da humanidade já registrado. Nos últimos 10 anos apenas. Mas não me atingiu. Foi só uma coincidência. Quando se lembra do tsunami? Você lembra daquele tsunami? O que aconteceu? Eu acho que foi em 2011, né? Que invadiu lá na Ásia. Que morreu um monte de gente. Mas não aconteceu mais, está todo mundo na mesma praia, pegando sol. No Japão, amados, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, um tsunami invadiu o Japão, destruiu muita moradia, matou muita gente. Ninguém fala mais nisso. Coincidência. Em 2013, um meteoro invade a atmosfera. Entra na Rússia. Você lembra disso? Todo mundo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Foi só um meteoro, não está voltando não. Entende isso, amém? Amém, Senhor. Alarme falso, foi só um meteoro. E Jesus nos diz lá em Mateus. Aliás, lá em Lucas. Lucas 21, 26. Os poderes dos céus serão abalados. Já está acontecendo, igreja. Igreja, dos sinais que Jesus falou, não tem mais nenhum para acontecer. Acorda. Não tem mais nada a não ser a vinda de Jesus. Pastor, mas e a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho? É? Vai lá no Oriente Médio, lá para o ISIS, pregar o Evangelho para eles. Jesus disse, nesse tempo, onde entregades para vocês serem atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados. Irmão, tem gente sendo crucificado por causa do nome de Jesus. Jesus disse isso, muitos de vocês serão crucificados. Lá em Lucas 21. Jesus usa o termo crucificado. Muitos de vocês serão crucificados. Muitos de vocês serão dilacerados. Esses dias, amado, não faz muito tempo, um menino de 12 anos foi pego lá no Iraque, filho de crente. Partiram o menino em 4 e mandaram os pedaços para os parentes. Você lembra daquele piloto jordano? Botaram ele dentro da gaiola, meteram fogo. Eu nunca senti um sentimento tão horrível como o dia que eu vi aquilo. E o homem de Deus, amado, o piloto, homem de Deus, só fez assim e disse, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, querido, você está numa igreja com ar-condicionado central, cadeira almofadada, carrão cruise control lá na frente, casa com portão elétrico que você não precisa nem descer para entrar na garagem. E já deixou o ar-condicionado programado
para quando você chegar a se espalhar naquele sofazão, com aquele programa que você já gravou para assistir no domingo à tarde. Com aquele brisket que está lá no forno, cheirando. Isso que é o Evangelho. Isso que é a igreja. Isso que é a geração que está esperando o arrebatamento, hein? Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu nunca vi uma geração tão fria como essa. Geração, amado, aonde a pessoa cai e morre do lado da pessoa, a pessoa vai embora porque está perdendo hora. Uma geração, amado, que está com o seu carrão, um coitado do pedestre passa na frente, atropela, vai embora, não presta nem socorro, estou nem aí. Esses dias em São Paulo, amado, um homem atropelou um ciclista e arrancou o braço do ciclista. Ele estava com a janela do carro aberta, o ciclista meteu o braço para dentro, arrancou o braço caiu dentro do banco do passageiro. O cara saiu, foi embora com o braço da pessoa dentro do carro, chegou no Rio Tietê, jogou o braço do cara e foi embora. E só foi pego porque as câmeras filmaram ele. Amor de muitos esfriará. Igreja, preste atenção, Jesus está voltando e pode ser hoje. Jesus está voltando e pode ser agora. Antes de nós passarmos a Santa Ceia, querida igreja, eu quero ler com você Lucas 21. Como eu disse a você, esse não é o tipo de pregação que empolga muitos. Esse não é o tipo de pregação que arranca glórias e aleluia e rodopio dentro da igreja. Mas eu preciso falá-la. Eu preciso dizê-la. Estou relutando para contar um negócio, mas eu vou contar em vez. Porque é de uma grande responsabilidade contar isso. E eu posso até ter problemas em contar isso, mas eu vou contar. Deus me deu uma visão, algumas semanas, acho que o mês passado, eu não lembro exatamente. Deus me deu uma visão de 3 explosões acontecendo aqui na América. 3 explosões gigantescas, catastróficas. E eram explosões químicas que derretiam as pessoas. E as pessoas carbonizavam na hora, irmão, só sobrava o osso da pessoa. E eu via isso de cima. E de repente, olha a responsabilidade do que eu vou te dizer, irmãos. E eu quero que você guarde isso no seu espírito. E se você me achar louco, só ache para você mesmo. E de repente, no meio daquela visão, eu vou falar, veio o Aécio Neves. Eu não sei quantos conhecem o Aécio Neves. O Aécio Neves, ele concorreu à presidência da República na última eleição. E na visão, ele já era o presidente. E ele veio numa limusine e ele parou. E eu estava assim, olhando para aqueles cadáveres. E ele disse assim, entra aqui, Maurício. Ele não me chamava nem de pastor Maurício. Maurício, entra aqui, Maurício. E eu entrei dentro da limusine dele e ele disse assim, fala uma coisa para mim. Me diz o que está acontecendo. E eu disse, é Jesus que está voltando, Aécio. É mistério que isso aconteça. E aí ele pegou imediatamente e mandou uma mensagem para o governo no Brasil e disse, olha, Jesus está voltando. E aí ele disse, eu quero descer e ver. E eu disse para ele, você não tem imunidade para isso. Se você descer e ver, você morre. E eu disse para ele, eu tenho imunidade para descer e não morrer. E eu disse, para a limusine que eu vou descer. E eu descia, e quando eu descia, um anjo me pegou pela mão direita e começou a me levar. Irmãos, eu nunca estive numa catástrofe, graças a Deus, mas eu sentia o cheiro da carne humana
Eu sentia o cheiro da carne humana, assim como vindo na minha entranha. E o anjo do Senhor me mostrava e dizia: este é o fim. Agora, de fato, é o fim. E eu via pessoas estendidas, só a caveira, não dava para dizer que aquilo era pessoa. Estendida na rua, nas ruas, muitas. Ele me levou numa estação de trem, todo mundo estava esperando o trem, morreu todo mundo carbonizado. E eu passeava no meio daqueles cadáveres. E o anjo do Senhor me disse: você sabe o que foi isso? Eu digo: não sei. Ele disse: foram explosões. E olha outra responsabilidade do que eu vou te dizer. O anjo disse assim para mim: olha, eles estão concentrando, a ONU está concentrando toda a sua visão para o Irã. E ele virou para mim e disse assim: mas a tua presidente, ela já está em contato com esses terroristas. E eles já têm a bomba pronta lá no estado do Amapá. Desse jeito. Irmão, não estou inventando uma palavra. E morrendo de medo de estar contando isso para você. Espero que a gente não vai colocar isso na internet, tá? Por favor.